queridos colegas, tudo bem? Que bom, né? Estamos aqui reunidos para a nossa terceira TPC de matemática da nossa diretoria de ensino Campinas Oeste. Eu sou a Inês, estou PCNP, né? Mas, acima de tudo, eu sou uma professora de matemática, amante da matemática, né? E gosto de conversar sobre a matemática, pensar novos caminhos, e a gente, em conversa com aluno, em conversa com professor, a gente vai agrupando um monte de coisa, e aí eu compartilho com vocês, tá? Hoje, infelizmente, ainda não dá para a gente estar juntos, né? Mas logo a gente vai estar, tá? Se Deus quiser, tudo será providenciado. O meu companheiro Fábio hoje não vai estar com a gente, então nosso TPC hoje eu vou trabalhar com vocês o ensino fundamental, né, as séries finais, e o ensino médio. O que nós vamos ver? Eu vou ver com vocês a sequência de atividade 4 do Aprender Sempre. Quando nós fizemos a 1, com toda razão, alguns colegas falaram que foi bom, mas seria legal se eles pudessem não falarmos de coisa que já passou, e sim do que vai acontecer. Apesar que a sequência 4, alguns já começaram, alguns estão caminhando, né? Porque a gente tem até o fim do mês, né? Então, temos em termos, assim, tá, gente? Acabou? Aprofunda. Não acabou, e aquela habilidade que faltou, você vê que para os seus alunos, ela é realmente a necessidade de ficar mais algum tempinho lá. Fique! Por quê? Porque o volume 2 do Aprender Sempre, o que ele vai trazer também? Habilidades essenciais. Veja se lá não vai contemplar. Se contemplar, de repente, já pega no outro volume. Mas se lá não contemplar, lá também vai ser habilidade essencial. Tudo que estava no estado nosso defasado, esse momento está sendo bem legal, que está podendo. Não vamos esperar ele chegar no terceiro ano do ensino médio e falar, puxa, ele chegou aqui e não sabe isso, né? Então, é essa oportunidade que a gente está tendo. Mas não de passar fórmulas para eles, mas de criar um verdadeiro letramento matemático. Então, essa que é a ideia, e é isso que eu desejo trazer e compartilhar com vocês, tá? A gente, logo estou planejando aí um curso para sair, gostaria de ter sugestões de vocês, e sugestões também para a TPC, que isso é muito pertinente, muito legal. Quinta-feira, essa TPC, vocês estarão assistindo, se Deus assim quiser. E depois eu vou colocar para vocês também alguns comentários sobre a sequência ASD, sequência digital. Vou comentar algumas questões. Não sei se vai dar tempo para ser colocado também para você assistir nesse dia, quinta-feira. Se interessar e quiser ver alguns comentários a mais, vai estar lá à disposição. Tá bom? Então, vamos lá para a gente começar e vamos caminhar. Vocês vão falar assim, Inês, mas acontece... O sexto ano, sempre eu fico um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque tudo é novo, está começando ali. Quando chega aos outros anos e séries, o que vai acontecer? Muitas habilidades trabalhadas ali, nós já vimos nas séries anteriores. Vocês vão ver lá no ensino médio, habilidades são trabalhadas lá na sequência de atividade 4, que nós trabalhamos também com o 9º ano, com o 8º ano na TPC anterior, ou naqueles exercícios extras, tá? Então, essas coisas, muitas coisas que está acontecendo, nós já permeamos, né? E esperamos que vocês esteja sendo bom para vocês essa utilização. Todo ano, gente, vocês, é bom conhecer sempre o material, né? Na sequência 4, de qualquer ano, série, no 6º ano diz assim, espera que os estudantes possam chegar ao final dessa sequência de atividades, sendo capazes de resolver situações, problemas envolvendo as operações de multiplicação e divisão euclidiana com números naturais. Note que a divisão está entre parênteses, euclidiana, tá? Mas que seja capaz de resolver problemas usando divisão, certo? É isso que a gente quer chegar. Então, neste momento, se você está começando agora essa sequência, ou se você já está caminhando, deixe pronto já a avaliação final com situações, problemas de multiplicação, de divisão, para o final de toda a sequência. Aí você pode validar aquilo que
o nosso objetivo, o objetivo da sequência, se ele foi alcançado ou não. Mas faça já, porque quando a gente faz antes de acabar, exatamente no começo, que é o ideal, ele tem que ser capaz de resolver isto. E não ver o que ele aprendeu em cima do que eu falei. Tem uma diferença, né? Então, é uma sugestão aí para a gente fazer. Começamos aqui assim. Crie e relate sua estratégia para encontrar o número de quadradinho. Aqui tem quadradinhos, né? No retângulo, cada quadradinho aqui, eu estou pensando em área, estou pensando em unidade de área, mas eu quero que ele conte. Como que ele vai contar isso? Se é para ele criar e para ele relatar a sua estratégia, é ele que vai criar e ele que vai relatar. Não sou eu que vou fazer para ele, se nem sugerir. Veja o que ele traz. Algum vai poder falar assim, deu tanto, quero saber o total também. Como que você contou? Eu contei de 1 em 1. Ah, que legal. E você, eu não contei de 1 em 1, meu deu tanto, ou não deu tanto, e eu fiz 19 vezes 15. Aí, como que você fez essa multiplicação 19 por 15? Que é o que a gente quer trabalhar. E vai ter um que vai falar assim, sabe como que eu fiz 19 por 15, prof? Eu fiz, em vez de fazer 19, 15, eu fiz 20, 15 e tirei 1. Olha que apropriação do sistema de numeração, olha que apropriação de uma tabuada. Isso é saber tabuada, né, gente? Quem sabe tabuada faz isso. Quem não sabe tabuada... mas como que ele não sabe? Ele sabe fazer 5 vezes 9, 5 vezes 1. Não, ele decorou o tabuada, ele não pegou a compreensão do que é uma tabuada, né? Muito bom. Você fez isso? Que legal. Então, agora eu vou falar para você assim. 19 é 10 mais 9? 10 unidades mais 9 unidades. Por que eu separei aqui? Porque 10 unidades é uma dezena mais 9 unidades. Estou separando o número em dezena, unidade, centena, né? E 15 é 10 mais 5. Então, eu posso falar que 19 vezes 15 é 10 vezes 10 e 9 vezes 5? Uma pergunta. Utilize esse quadro e prove a veracidade dessa resposta. Isto é, prove que essa resposta é verdadeira, justifique, ou prove que ela é falsa, mostre, né, prove? Mostre que ela é falsa e justifique por que você achou isso, ok? Muito bom. Então, o meu 19, eu tenho 10 aqui, 9 ali, e o meu 15, eu tenho 10 aqui, 5 aqui. Sabendo que sempre que eu multiplico dois números, eu estou encontrando a área, né, gente? É uma área. E quantos quadradinhos tem aqui? Aqui eu vou ter 10 linhas e 10 colunas. Então, é 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, até 10, 10, certo? Muito bom. Então, eu falei que era 10 vezes 10, que é esse pedaço. E eu falei que era 9 vezes 5, que é esse pedaço. Pronto. Eu falei que esse produto é esse mais esse. Mas ele acabou de contar os quadradinhos e não deu somente esse valor, a soma desses dois. Deu bem mais. Por quê? O que ficou faltando? Então, vem a pergunta para eles. E o que faltou? Então ele está provando que o que eu falei é uma coisa falsa porque faltou alguma coisa. Mas o que é que faltou? Faltou esse 5 e por esse 10, né? Faltou o 10 vezes 5 e faltou este 9 por 10 que está aqui. Então eu sei que meu 19 vezes 15 é isso, mais o 10 vezes 5 e mais o 10 vezes 9. Então, é exatamente isso. Olha, o 10 por 10, o primeiro retângulo, quadrado, né, no caso, não deixa de ser o retângulo. O 10 vezes 9, o 10 vezes 5 e o 9 vezes 5. Aonde eu coloquei de verde o que pertence ao 19. Então, o que foi 19? 19 foi uma dezena mais 9 unidades. Essa uma dezena é esse 10, e as 9 unidades é esse 9 e esse 9 que eu utilizei aqui na multiplicação para achar a área. E o que é 15? O 15 é exatamente uma dezena
que estou colocando lá em cima, onde que esses 10 que estão escritos com caneta preta, e os 5 unidades que estão escritos com caneta preta, ok? Então, quando eu faço 19 vezes 15, conforme nós vimos no desenho passado, a gente multiplica dezena por dezena, correto, gente? Lá foi o primeiro quadrado. Depois, no outro, a gente fez a dezena vezes a unidade, dezena vezes a unidade. Isso dá para fazer comparando os desenhos feitos, né? E dá para ir olhando como que nós achamos isso, que lá está explicadinho, e o que nós estamos ajuntando. Uma dezena vezes 5 unidades, e também fizemos o 9 unidades vezes 5 unidades. Olha que coisa interessante. Nós pegamos uma dezena vezes, nós pegamos aqui, cadê? Uma dezena vezes uma dezena vezes 9 unidades. Pegamos, depois, uma dezena vezes 5 unidades e 9 unidades vezes 5 unidades. Então, nós pegamos esse, a dezena com a dezena, a unidade com a dezena. A dezena com a unidade com unidade. É muito importante que isso seja visto. E olha que interessante. Quando nós fizemos dezena vezes dezena, dá centena. Quando eu faço dezena vezes unidade, dá unidade. Sim, aqui deu 90 unidades. E quando eu faço dezena vezes unidade, dá 50 unidades. E unidade, desculpa. Então, vocês notem aqui que interessante. Quando eu faço uma dezena por uma dezena, dá uma centena. Uma dezena vezes unidade vai dar o quê? Dezena, né? Dezena por unidade dá dezena. Olha, aqui deu 9 dezenas. Dezena por unidade deu dezenas, 5 dezenas. E unidade por unidade dá unidade, 45 unidades, certo? Para eu pensar no meu casamento. O que eu vejo aqui também foi, por que eu posso somar 100 mais 90 mais 50 mais 45? Eu posso somar esses números. Eu não posso somar este 1 com este 9. Eu não posso somar este 1 com este 5. Mas eu posso somar esses números entre eles. Por quê? Para ver se sai deles, né, gente? Aqui é uma centena, mas são 100 unidades. Aqui são 9 dezenas, mas são 90 unidades. Eu posso somar, porque todos eles são unidades, né? Bom, depois que apropriou que eu posso achar a área através de retângulos, e com isso eu conto quantos quadradinhos eu teria lá dentro, eu pus aqui um retângulo de 679 por 78. Ele não vai fazer 679 quadradinhos, por exemplo, de assim, e depois mais 78 linhas embaixo, né? Então, quantos quadradinhos unitários teríamos? Então, eu preciso já sair da contagem de um por um e pensar em formação de área, né? O que é 679? 6 centenas, 7 dezenas, 9 unidades, onde 6 centenas é 670 e aqui 9 unidades. Então, eu estou trabalhando aqui tudo com unidades, ok? Muito bom. Como que eu faço isso? Então, nesse pedaço, eu vou pôr minhas 600 unidades, a minha 70 e a minha 9 unidades. Que eu vou multiplicar por quê? Por o 78. Ele não tem centena, ele tem dezena e unidade, que são exatamente 70 mais 8. Para multiplicar isso, eu fiz o 70 por 600. Ora, se eu estou fazendo dezena por centena, 10 por 100, dá 1000, dá milhar. Então, 7 vezes 6 dá 42, o que? 1000. O 7 vezes 7, 49. Só que esse 49, dezena por dezena, dá centena. E o 9 pelo 7, dezena com unidade, vai me dar dezena com unidade, me dá dezena, 63 dezenas. Ok?
Aí foi o 8 vezes os 600, o 8 pelos 70 e o 8 pelos 9. Aqui eu tenho todos transformados em unidade, onde eu posso somar todo esse valor. Lembrando, então, que nós fizemos o 6 pelo 7, o 6 pelo 8, o 7 pelo 7, o 7 pelo 8, e o 9 pelo 7, o 9 pelo 8. Melhorando, eu fiz os 600 por 70, eu fiz os 600 por 8, eu fiz os 70 por 70 e os 70 por 8, ok, gente? E o 9 por 70 e o 9 por 8, tá? Então, quando a gente multiplica, a gente fala 7 por 7, eu não estou fazendo 7 por 7, eu estou fazendo 70 por 70. 7 dezenas por 7 dezenas. Correto, gente? Então, é muito importante que isso fique, comece a formar no nosso estudante. Aí vem assim uma pergunta, o que você entende por dividir, né? Dividir 60 balas, deixa eles falarem, depois eu falo assim, tudo bem. Você vai ver as respostas que eles vão dar, vocês vão pegar algumas coisinhas lá. Eu dividi 60 balas para 3 crianças, a primeira eu dei 15, a segunda eu dei 20, a terceira 25. Eu dividi as 60 balas para 3 crianças, e dividi tudo que eu tinha para as 3 crianças, correto? Isso é uma divisão? Ué, dividir para o mais velho, para o mais novo, isso tem muitos tipos de divisão assim, né? O mais velho ganhou 10 a mais que o segundo, e assim vai. Então, é uma divisão. Eu dividi. Ah, agora, o que você entende por dividir em partes iguais? Então, depende da resposta dele, você pode jogar esse exemplo, que ele fala dividir, distribuir o que eu tenho, se não falar a palavra igual. Ah, então foi igual. Então, ele falou igual, mas não falou dividir o que eu tenho. Então, eu dividi para 3 crianças em partes iguais. A primeira eu dei 15, a segunda 15, a terceira 15. Eu dividi, não é dividir o que eu tenho, eu dividi em partes iguais, 15, 15, 15. Aí eu pergunto, o que você acha dessa divisão? Comente. Ah, dona, só não dividiu tudo, ficou alguma coisa para dividir. Ah, e quanto será que daria? Se eu fiz 15, 15, 15, por que eu não dividi tudo? Porque deu 45. Ah, é? E quanto sobrou para mim? Sobrou 15. Ah, então eu teria que dar esse 15. Dá para distribuir para os 3? Dá para dar mais quanto para cada um, né? E assim sai uma gostosa conversa de um aprofundamento. Como você justifica que 60 dividido por 3 dá 20? Como que é essa justificativa? Espera-se que ele diga assim, olha, eu fiz 3 montinhos de 20 e 3 montinhos de 20 dá 60. Eu fiz 20 para um, mais 20 para outro, mais 20 para outro, que deu 60. Um vai falar assim, eu fiz 3 montinhos, eu pus uma, e eu pus esse uma, 60 vezes, certo? É isso? Eu peguei os 60 e dividi, aí ficou 57, aí eu dividi, aí ficou 54, aí eu dividi. Ele foi fazendo de um em um e ele conseguiu pôr dentro de cada montinho 20. Legal. E 3 vezes 20 é 60. Ótimo. Vamos ver se vocês entenderam. Agora, sem fazer montinhos, soma ou multiplicação, responde e justifique. Quanto dá 63 dividido por 3? Se eles pararam para pensar, desculpa, eles não entenderam a divisão ainda. Porque se 60, eu fiz 3 montinhos de 20, agora eu tenho mais 3. E esse 3 eu ponho mais 1, 1 e 1. Então, meu montinho passa a ter 21. É isso que eu quero chegar. É isso que eu estou dando uma estratégia para que ele possa fazer divisões e não se apertar. Se ele ficar pensando muito, é porque ele não entendeu essa parte de cima. E 69 por 3? É 60, que eu já sei que é 20, mais o 9, né? Então, 63 é 60 mais o 3. O 60, eu ponho 20 em cada montinho de 3. E o 3, eu ponho 1 em cada montinho de 3. Portanto, vai me dar 21 montinhos de 3, ok? 8 dividido por 4 é 2. Podemos concluir que 80 por 4 dá 20, que 800 por 4 dá 200, que 8.000 por 4 dá 2.000? Justifique se podemos ou não. Então, é essas coisas, para ele
E nós já falamos isso no anterior, porque se eu tenho 8, eu ponho 4 montinhos, eu pus 2, 2, 2. Se eu tivesse outra quantidade de 8, duas quantidades de 8, eu ia por mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. E se eu tivesse 3 quantidades de 8, eu poria mais 2, mais 2, mais 2. Ora, se com um 8 só eu pus 2 em cada uma, com 3, 8, eu vou pôr 3 quantidades de 2 em cada uma. Isso é entender tabuada. E se eu tenho 80? 80 eu tenho 10 quantidades. Eu tenho 8, mais 8, mais 8, mais 8. Para cada um eu ponho 2. Eu tenho 10 desse, então eu vou ter 10, 2 na resposta. E assim sucessivamente. Calcule mentalmente, coloque a sua resposta, escreva como você pensou. Sempre é remoto, gente, dá para ele escrever. Se você está em aula com eles, dá para ele falar. Você vai ter mais resposta com essas perguntas do que se você falar, faz a conta 120 por 3. Não sei fazer essa conta. Acabou. Não sei. Agora, calcule mentalmente, pense um pouquinho como que você vai fazer e não quero nem que você pegue no lápis para fazer conta. Ora, se eu entendi em cima, está em casa, né? Se 12. Se eu tivesse 12 para 3 montinhos, eu ponho 4 em cada montinho, o 120, olha lá, sistema de numeração trabalhado, é 10 montinhos de 12, né? Então, eu vou pôr em cada montinho, eu não punha 4, 4 e 4, então eu vou pôr 10, 4 em cada um. E assim sucessivamente. Muito cuidado aqui, a Inês aqui ficou mais difícil, que aqui ele vai ter que fazer por 30, ele não vai sim, ele vai fazer primeiro isso daí, né, gente? Tô aqui. Primeiro ele vai fazer isso por 3. Se eu fizer só 3 montinhos aqui, ele vai pôr, se era 12 eu punha 4, então eu punha 40 em cada montinho. Só que agora, eu não tenho 3 montinhos desse. Cada montinho desse, eu tenho 30, então cada montinho desse vai virar quanto? 10 montinhos. Cada montinho desse vai virar o quê? 10 montinhos. Cada montinho desse vai virar 10 montinhos. Então, você vai distribuir esse 40 em 10 montinhos, certo? Esse 40 em 10 montinhos, certo, gente? Então, o 120 dividido por 30, ó, 30 montinhos. Se o 40 eu redistribuir em 10, então vai me dar 4 em cada um. Essa sim, eu concordo com você que precisa uma agilidade mental, mas é isso que nós queremos trabalhar. Se nós nunca falarmos com os nossos estudantes, eles nunca vão aprender, né? Se nós também não utilizarmos essas técnicas para fazer nossas operações na lousa e formos fazer as operações, é complicado, né, gente? Como que eu vou fazer ele entender a matemática se eu dou métodos para ele resolver, né? Sugestões, por favor, me queiram bem. O mercado tem 300 garrafas retornáveis e quer guardá-las em caixas, sabendo que cada caixa comporta 12 dessas garrafas. Qual o número mínimo de caixas necessária para guardar todas as garrafas? Depois vocês leem com mais calma. Então, problema, entender. Primeira coisa, eu tenho que levantar perguntas com essas crianças para ver se eles entenderam o problema. Eles têm que entender, bolar uma estratégia, executá-la e validar a sua resposta. O que eu tenho? 300 garrafas. Olha, tá aí minhas 300 garrafas aí. E essas 300 garrafas, você quer fazer o quê? Guardar em caixa. E cada caixa eu posso pôr quanto? 12 garrafas. É isso que o problema, a minha estratégia foi o desenho que o problema pede. Só que, e qual que é a pergunta? Qual o número mínimo de caixas? Quantas caixas eu vou precisar? Quando eu falo quantas caixas eu vou precisar, eu quero falar quantos montinhos de 12 eu vou precisar para guardar. Porque se eu faço um montinho, cabe numa caixa. Se faço outro montinho de 12 noutra caixa, outro montinho noutra caixa. Correto, gente? Certo? Então, quantos montinhos de 12 cabem em cada caixa? Ai, Inês, mas se eu ficar 12... mais 12, mais 12, até chegar no 300,
eu vou cansar. Então, eu vou fazer uma contagem mais rápida. Eu já sei um pouquinho do sistema de numeração decimal. Em vez de eu fazer um montinho de 12, eu vou fazer 10. Eu vou fazer 120. Quando eu faço 120, eu fiz 10 montinhos de 12, certo? Quando eu faço mais 120, mais 10 montinhos. E eu já peguei aqui 240. Não adianta eu separar, porque o que sobrou lá do meu total não foram mais montinhos de 120, foi um montinho de 60. Então, o 300 dividido por 12, o 300 eu posso falar que é 120, mais 120 mais 60, e esse valor aqui que eu vou dividir por 12. Eu já sei que o 120 deu 10 montinhos, e o 60, ora, se 120 me dá 10, desperta isso para a criança. O que 60? O que 6 é do 12? Metade. Então, o que 60 é do 120? Metade. Ótimo. Se 120 deu 10, agora eu tenho a metade de garrafa. Vai dar metade de montinhos, metade de agrupamentos. Isso precisa começar a se enxergar desde o sexto ano, tá, gente? Não disse que todos vão enxergar, não disse. Mas vamos lá jogar nossa sementinha, correto, gente? Então, eu vou ter 25 montinhos de 12. O que quer dizer 25 montinhos de 12? 25 montinhos de 12 significa 25 caixas, correto? E poderia pôr em 30 caixas? Poderia pôr em 40 caixas. Mas ele falou qual o número mínimo. É outro tipo de pergunta que pode ser lançado. Se eu tivesse 30 caixas, não dava para eu guardar? Dava, dona. Então, eu posso pôr 30, para ver se eles leram que é o número mínimo de caixa. Esse despertar cabe a nós. 8 garrafas equivale a 24 litros de refrigerantes. Quantos copos de 200 ml servirão 3 dessas garrafas, sabendo que cada litro é igual a 1000 ml? De repente, quantos copos de 200 ml servirão 3 dessas garrafas? É um palavreado difícil. Se eu falasse assim, com 3 garrafas, quantos copos de 200 ml eu consigo encher? Fica mais fácil, mas é uma sugestão aí para perguntar e ver se eles entenderem. Tem que ficar bem entendido mesmo. 8 garrafas, aqui estão minhas 8 garrafas. E essas 8 garrafas me dão 24 litros. Eu quero saber quantos copos, cada copo cabe 200. Servirão 3 dessas garrafas. Então, eu quero saber que com essas garrafas, quantos copos eu sirvo. É isso que eu quero. Qual que é a estratégia? Dona, a estratégia é se a senhora souber quantos copos uma garrafa enche, multiplica por 3. Muito bem. Agora, qual foi a dica? Ele falou que cada litro é igual a 1000 ml. Para encher 1000 ml, com 1 litro eu consigo encher quantos copos? 5, legal. Então, com 1 litro eu encho 5. Agora, eu tenho 3 garrafas. Quantos litros de refrigerante eu tenho aqui? Então, se cada litro eu encho 5, se eu tiver 15 litros, eu faço 15 vezes 5. Se eu tiver 10 litros, eu faço 10 vezes 5, né? E 24 litros para 8, dá para ele saber quanto que cabe numa garrafa. 24 é divisível por 8, né? 8 divide 24, então cabe 3 litros em cada garrafa. Então, cada garrafa não vai só fazer 5 copos, e sim 15 copos, ok? E aí multiplica por 3. Bom, muito fácil, já falei isso com os meus alunos, eles já fizeram, já sabem. Então, meu colega, faça isso com eles. Pega esse exercício, em vez de falar 8 garrafas equivalem a 24, fala que 9 garrafas equivalem a 24 litros de refrigerante. Quantos copos de 200 servirão 3 dessas garrafas? Ensino médio, põe lá. Você não está trabalhando com grandezas diretamente? Põe lá. Nono ano, põe lá, vê o que sai. Porque aquele que ele fez 24 por 8, ele conseguiu achar o valor de uma garrafa. Só que agora 24 por 9 não vai dar número natural, não vai dar um número exato. Então, vai ficar meio ruim para ele ver uma garrafa quantos copos enche, vai dar um angu de caroço. Então, eu preciso estar apta para isso. Opa, não são 9?
Então, é 3, 3 e 3. Então, eu posso fazer 24 dividido por 3. Cada 3 garrafas tem 8 litros. Certo, gente? Cada 3 garrafas tem 8 litros. Quanto em cada uma? Não sei. Eu sei que nas 3 juntas tem 8 litros. É o que me interessa. Por quê? Porque eu vou virar essas 3 garrafas nos copos. Então, resolve a minha situação. Ok, gente? O 7º ano, ele começa com uma sequência de atividade aqui. A 4, ele trabalha aplicar conceitos, propriedades, procedimentos, contexto envolvendo ângulos, triângulos e suas relações. Então, ele vai trabalhar com ângulos e triângulos. Então, minha sugestão foi eu pus uma malha aqui quadriculada e pus uns pontos. Não estou pondo esse ponto para dizer, gente, que aí é o par cartesiano tal e tal, não. Eu pus esses pontos aí no plano só para eu conseguir marcar um ângulo reto bonitinho, um ângulo raso bonitinho, ficar claro que é um ângulo agudo, que é um ângulo obtuso. Essa que foi a ideia. Não é, isso aqui não seria quadriculado, seria um plano liso. Aqui, como eu vou falar que aqui são casas, né? A casa do Alf, a casa do Del, a casa da Bela, a casa de Cris, eu não vou, e aqui é o ponto que eles se encontram, né? Eu não estou falando que desse ponto aqui ele sobe 2 e vira, não, ele daqui para lá ele vai por aqui. Tá claro essa malha? Qual o objetivo dela? Então, essas letras indicam a localização das casas de 4 amigos que se encontram em E. A é do Alf, B da Bela, C de Cris e D a casa de Del. Muito bem. Após eles se encontrarem, eles retornam diretamente para suas casas pelo caminho mais curto. Isto é, o E não vai vir até aqui, passear lá, não, ele vai para o caminho mais curto, ele faz isso. O Del, né? O Alf vem reto para cá, certo? Pelo caminho mais curto, é uma reta, né? O que une 2 pontos, o caminho mais curto é uma reta. Legal. Desenhe o trajeto de retorno para casa, né? Do Alf e da Bela. Aqui e esse para lá. Aí vem uma pergunta. Qual a direção de seus caminhos e o sentido? Qual é a direção que eles estão? A direção é a direção horizontal e os sentidos são sentidos opostos. Isso é muito importante em ângulo, porque quando eles estão na mesma direção, né? Sentidos opostos, o ângulo que é formado entre esses dois, entre EA até EB, o ângulo que eu formo aqui é 180. Se fosse de assim, esses 3 aqui tivessem também, se o ponto de encontro fosse aqui, eles estão na mesma direção. Eu falei em sentidos opostos, porque se for no mesmo sentido, né, gente, ou o ângulo é 0 ou o ângulo é 360. Então, são essas coisinhas que a gente pode tirar, jogar como pergunta para a criança, para ver o que sai. Aquele algo a mais, né? Aquela coisinha gostosa a mais para minha criança aprender. Muito bom. Aí, qual o ângulo formado por esses 2 caminhos? Notem que eu já pus B, E, A e já pus a notação de ângulo. Então, já vamos incluindo as coisas ao pouco e eles percebendo, falam, por que eu escrevi isso aqui? O que significa escrever assim? Para eles começarem a dar atenção. Não é para escrever B, A, sem esse chapéuzinho aqui, né? Muito bom. Qual o ângulo formado por eles? Depois você pode perguntar, desenhe o trajeto de volta do Cris e do Del. O que esse ângulo formados entre eles é um ângulo que 90, 180, maior, menor, como chama, como não chama, tá? Você pode falar, e o trajeto, a volta de Cris e a volta de Alf, que ângulo que formam, certo? Nota que eles não estão na mesma direção, eles formaram um ângulo, esse ângulo eu chamo de como? E começa a atribuir, por notação de ângulo, atribuir o tamanho, o nome especial para o ângulo, o 90 graus, que é o reto, o de 180, que é o raso,
menores que 180, que são vários, né? São infinitos menores que 180, e maior do que 90, que são os ângulos. Olha que eu falei, menor que 180 e maior que 90. Então, eu falei até 90. São os ângulos agudos, e assim vai tirando dessa criança. Aqui é uma brincadeirinha, que acho que eles já viram, quantos ângulos tem cada um desses números. E, por exemplo, 7, né, tem 7 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! E agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou um. Por que faltou um? Faz um pauzinho aqui. Porque todos os ângulos que eles forem achar, gente, aqui ele acha um fora e um dentro. E põe mais um tracinho aqui. Então, o de um tem um ângulo, dois ângulos. Importante que eles brinquem com isso, reconheçam o que é ângulo e identifique de vermelho os ângulos agudos, de amarelo os obtusos e de verde os retos. Também vou arrumar aqui para mandar para vocês, tá? Já tá, notem que vocês já estão reforçando o que eles estão aprendendo. Aí eu pus esses relógios, porque um cuidado muito grande que a gente tem que trabalhar com ângulo é quando a gente fala em hora. Sexto ano, é sexto ano ainda, tá? Sexto ano ainda, eu não vou falar que uma volta do pequeno, ou melhor, uma volta do grande, né, 360 graus, o ponteiro maior, equivale a 30 graus do menor, que é da hora, né? Aqui nós vamos... Esse cuidado, eu só vou ter um ângulo raso em horas exatas às 6 horas. Porque a partir daí, fora as 6 horas, eu vou ter mais ângulos rasos, mas a hora eu não posso falar assim, que ó, 15 para as 3, 15 para as 3 não é um ângulo raso. Então, eu preciso ter esse cuidado, tá, gente? O ângulo de 90 eu vou ter às 9 horas, né? E vou ter também às 3 horas, hora fechada. Quando for 3h30, não é mais ângulo de 90. Então, muito cuidado com essas coisas. E quando você for falar qual que é o ângulo formado, notem que aqui você tem um ângulo para cá e um ângulo para cá, certo? Esses dois ângulos que eu tenho no caso aqui são dois ângulos obtusos, correto? Aqui eu vou ter um agudo e um obtuso, o importante é que a soma desses dois ângulos é a volta completa, 360. Quando for hora exata, 8, 9, 10, 11, não importa qual é a hora, um ponteiro menor vai estar no número e o outro no 12. Então, se tudo é 360 e eu dividi em 12 partes, me deu 30. Então, em horas exatas, tipo 8, 9, 10, eu posso contar 1, 2, 3, 4, 30. Sexto ano dá para sair isso também, tá bom? Feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Vou ver se aqui vai dar certo. Nós temos no GeoGebra, o GeoGebra Online, você pode pôr, e lá você vai ter bastante material. Aqui, início, aperta no início, ele aparece assim, aí você escreve aqui o que você quer. No meu caso, eu já tinha escrito, por isso ficou gravado. Depois, retas paralelas cortadas por transversal. Enter, e vai vir um monte de material aí feito. Todos que fazem GeoGebra, eles fazem animado. Eu escolhi desse professor aqui, dos colegas, Ricardo, onde ele fez um com animação. Então, é bom você dar uma passeada, conhecer qual você quer, para você colocar para o seu aluno. Olha o que ele anima. Ele fez as duas paralelas e falar que ele move as paralelas. Vou animar. Ah lá, ele move. Então, ele mostra que esse aqui sobrepôs. Quem sobrepõe? Se sobrepõe os ângulos, possui a mesma medida, né? Então, é legal você ver que esse sobrepôs a esse sobrepôs a esse. Como que chama esses ângulos? Ah, são os ângulos correspondentes. Então, eles são ângulos congruentes. Ah, que legal. Esse com esse é oposto pelo vértice. E os opostos pelos vértices também, esses ângulos possuem a mesma medida. Ora, se esse sobrepôs a esse, e esse, quer dizer que tem a mesma medida. Esse é oposto pelo vértice, é a mesma medida, então esse e esse também possuem a mesma medida, que são os alternos externos. É uma maneira de conversar. Então, você pode animar. Nesse caso, eu preferi escolher esse, mas tem vários lá. E se você apertar exemplo, ainda põe nome, quem são os opostos, quem são
eles são congruentes, que são opostos, que eles são correspondentes, e aí vai. Então, é uma coisa muito legal, que só você pôr no GeoGebra Online, e lá no título, você põe o título que você quiser. Só por aqui, né? Eu tinha posto outros títulos, e você vai pesquisando, procurando, e fazendo aquilo que você achar que é pertinente a você, tá? É uma sugestão, material pronto, e está exposto para a gente, né? À disposição para nós usarmos, ok? Então, esse foi o feixe de retas cortadas. A desigualdade triangular, eu não vou mais... Dá para você andar lá, e lá ele mostra a desigualdade, ele mostra os lados baixando, é muito legal também, tá? Eu vou passar para vocês a soma dos ângulos internos, recortando os... Então, agora eu vou pegar, né, gente? Eu vou pegar um ângulo, um triângulo, vou recortar as pontas para a gente ver que é a soma dá 180. Mas, se eu já vi as retas paralelas cortadas por transversais, eu vou ter que recortar o papel, mostrar que dá 180 e depois utilizar o feixe de retas paralelas cortadas pela transversal. Eu acho que isso é muito legal e muito importante a gente fazer e ver, né? Muito bom. Vamos lá trabalhar, então. Opa, desigualdade já foi, a soma dos ângulos que está aí. Aqui, fiz um triângulo, e esse triângulo, marquei o triângulo ABC e pus os seus ângulos. E recortei. Recortei o B, recortei o ângulo A e recortei o ângulo C. Ponho lá em cima uma reta, um segmento de reta, e vou pegar o ângulo B, tirar daqui o recorte, colar lá em cima, recortei o A, colo lá em cima, e recorto o C e colo lá em cima, e vejo que esse recorte me deu um ângulo 180. Mas, já que eu fiz isso, eu tenho que fazer também isso em cima das retas paralelas. Ora, este daqui e este ângulo aqui, eles são correspondentes, então possuem a mesma medida, esses ângulos são congruentes, ângulos correspondentes. Este e este também são correspondentes, também são ângulos congruentes. E esses dois são opostos pelo vértice, que também são ângulos congruentes, e a soma dos três deu 180. Legal, né? Aqui tem mais um tipo de exercício que caiu também na sequência digital. Aqui eu peço para identificar os ângulos de 90, os ângulos agudos e os ângulos obtusos, e classificar o triângulo quanto aos ângulos, e justificar por que que ele acha que é aguda, por que que ele acha que é obtuso. E observe o lado e classifique quanto aos lados. Então, para saber que existe dois tipos de classificação, lados e ângulos, ok? Quando chega no 9º ano, eu sempre tenho que ficar dando uma olhadinha em hora aqui, tá? Quando chega no 6º, no 8º ano, e fala as escolhas das habilidades foram feitas por meio das análises realizadas, os resultados. Ah, tá. Então, quando chega no 8º ano, ele fala o porquê que ele escolheu essa habilidade, né? E no final, e que habilidade que eu vou trabalhar? Construir utilizando instrumentos de desenho ou software de geometria dinâmica, a mediatriz, a bissetriz, os ângulos de 60, 90, 45 e 30, polígonos regulares. E que ele seja capaz de descrever por escrito ou por meio de fluxograma um algoritmo para a construção de um hexágono. Então, eu já tenho que bolar um exercício para que no final de tudo, ou ele me faça um fluxograma, ou ele me localize onde está a bissetriz, a mediatriz, que ele tenha a propriedade de mostrar que essa habilidade está sendo desenvolvida, porque a habilidade ela sempre vai desenvolvendo, sempre, né, gente? A gente nunca acaba o desenvolvimento de uma habilidade. O estudante, estando remoto ou presencial, é importante que ele pesquise o que é um polígono, quais os tipos de polígono e como diferenciar um polígono. Como os polígonos, os convexos são classificados e qual a diferença entre polígonos regulares e não regulares, né? Então, ele vai falar o que é um polígono. Que tipo de polígono que tem? Convexo e não convexo ou côncavos, né? E os convexos, como que nós classificamos eles, né? São os regulares e os não regulares. E qual é a diferença que tem nesses dois tipos? O que quer dizer um polígono regular e não regular? Essa pesquisa, não importa se ele está na casa dele, não importa se é
uma sequência de atividade que você vai passar para ele. Ela pode ser passada para todos. E importante também no momento oportuno, porque não precisa ser exatamente neste momento, não, mas que você passe uma pesquisa também para saber o que é uma obstetriz, o que é uma mediatriz e o que é uma mediana. Isso são coisas importantes e pertinentes, tá? Aqui tem um exercício, eu coloquei esse exercício, por quê? Observe o triângulo A, B, C e responda o que se pede. Vem do Aprender Sempre, mas eu acrescentei uma palavra, tá, gente? Lá estava escrito qual segmento. Eu pus quais segmentos da reta ilustrada no triângulo ABC representa a bissetriz, né? Qual representa a bissetriz de um ângulo. Eu não disse de qual ângulo. Bom, então primeiro eu tenho que estudar. Em cima desses valores que eu tenho aqui, então você pode começar a fazer pergunta. Que tipo de triângulo que é esse? Ah, esse é um... Quanto ao lado? Deixa ele fazer a conta. Ah, esse é um triângulo equilátero. Por que que ele é um triângulo equilátero? O que é um triângulo equilátero? Não, dona, é isósceles. Ah, é isósceles. Por que que você falou que ele é isósceles? Tira isso para ele ver que realmente isso aqui é um equilátero, porque os três lados possuem a mesma medida. Muito bem. Se esse triângulo é equilátero, vocês concordam comigo que cada ângulo desse vale 60 graus? Se cada ângulo vale 60 graus, e o que é bissetriz que eu estou procurando? É o que divide o ângulo em dois ângulos do mesmo valor, né? Então, o BE é uma bissetriz. Parabéns, concordo. Mas se esse ângulo é um ângulo equilátero, isto daqui que cai perpendicular aqui, o CD, é chamado de altura. E a altura num triângulo equilátero, ela coincide com a mediana, ela coincide com a bissetriz. Portanto, CD também é um segmento que é bissetriz, tá, gente? Então, quando vocês veem, porque as coisas são feitas às vezes, com um pouquinho de pressa, né? Eu falo para fazer um exercício para passar, para escolher para vocês, gente. Olha, vou ser sincera para vocês, eu demoro às vezes para fazer um exercício, pensar no exercício, olhar, babar no exercício, vai mais de dia. Para pegar um exercício onde eu posso tirar, aprofundar. Inês, eu não tenho esse tempo, é por isso já que eu tenho, e quero compartilhar com vocês. Aí ele pede para classificar os triângulos da figura acima em relação aos seus lados e aos seus ângulos. Então, eu tenho quantos triângulos ele enxerga? O grandão, ele enxerga esse e ele enxerga esse. Então, para classificar esses 4 triângulos que aí se encontram, ok? Aí eu peço para ele observar uma construção. O que que eu desenhei aqui? Espera-se que ele entenda que eu desenhei um triângulo equilátero. Isso é um triângulo equilátero, quanto que vale esse ângulo? Tenho que perguntar. E agora, o que que eu fiz, né? Nesse primeiro triângulo, o que que eu fiz agora, e agora? E agora? Aí, eu pedi só para ele observar. Observou a minha construção. Descreva a sequência da construção dessa última figura. Como que eu cheguei nessa última figura? Ah, você pegou um triângulo, aí você só tinha ângulos de 60, aí você pegou outro triângulo equilátero, aí eu consegui aqui, eu formei um ângulo de 120, aqui 120, pus um outro triângulo, aí então eu tive tantos ângulos de 120, né, 120, e aqui já virou 180, né? Então, contar quantos ângulos eles estão vendo, quem são esses ângulos, começa a explorar até ele chegar que a última construção dele, depois que ele fechou com 6 triângulos equiláteros e ele colocou uma circunferência, e essa circunferência ele fez com que o raio, eu preciso de um raio de um compasso para fazer, e esse raio foi exatamente o lado do triângulo equilátero. Então, é importante que na descrição sai triângulo equilátero, raio da circunferência é o lado do triângulo, e tem outra observação que eu não consigo enxergar daqui, mas eu tenho
sabe, gente, se não saiu, eu tenho que cutucar para sair, porque isso ajuda ele a fazer um fluxograma, e isso ajuda eu construir aí um hexágono. Eu construí, através de um triângulo equilátero de lado 2, né? Eu construí um hexágono, certo? E depois que eu pus a circunferência, ora, se ele já viu que isso aqui é o raio, isso é o raio, e se ele é equilátero, esse pedaço daqui até aqui também é a mesma medida do raio, certo? Por quê? Porque depois ele tem um exercício, assim, construa um hexágono inscrito em uma circunferência de raio 4. Como será que ele vai fazer isso? Construindo triângulos equiláteros de 4 em 4, e por circunferência final, ou pegar a circunferência com o raio e passando, né? Pegar o raio, põe o centro do compasso aqui e a abertura do raio aqui. Não sei, tá aí com ele para ele fazer, correto, gente? O nono ano, ele põe duas habilidades, problemas com razão entre duas grandezas de espécie diferente, como velocidade e densidade demográfica, e resolver elaborar situações, problemas que envolvam relação de proporcionalidade, tá? Nós já trabalhamos bastante não, nunca é bastante, nós já vimos isso nos ATPCs anteriores, acho que foi para o ensino médio, que agora está aqui. Uma pessoa correndo 4 km com velocidade escalar média de 12 km por hora. O tempo de percurso em minutos é de aproximadamente de hora. Se ele faz 12 km por hora, ele está 12 km por hora, e ele percorreu 4 quilômetros, então, em uma hora, ele percorria 12, certo? Então, se ele percorreu só um terço dos quilômetros, ele percorreu só 4, então ele demorou só um terço da hora. E o que é um terço da hora, né? Aqui é importante quando ele fala assim, escala em cartografia é uma relação matemática, sempre vem uma definição, aqui foi um da Unicamp. Assim, o mapa de escala de 1 para 50 mil, uma cidade que tem 4,5 quilômetros de extensão entre seus extremos será representada por. O que a gente tem que pensar nisso daí, né? O que ele vai fazer? Ora, se eu quero deixar em quilômetro, se eu tô, aqui é centímetros, né, gente? Decímetros, metros, não é isso? Isso, centímetros, decímetros, metros. Eu tenho 500 metros, que é meio quilômetro. Então, cada um pedacinho lá equivale, cada um centímetro equivale a meio quilômetro. Se eu quero 4,5, quantos meios tem dentro de 4,5? 9, né? Então, eu posso ficar brincando com isso, não precisa judiar e fazer conta, que a calculadora faz, só que ele não pode usar. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos, quantas voltas ela dará em... Que pena, seria tão bom se eu enxergasse o que está aqui. Mas tá aí mais uma sugestão de exercício para vocês, tá? Não sei porque apareceu esse no meio aqui, porque eu achei muito importante esse exercício, eu deixei ele para aparecer depois. Em uma sala de aula, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 3, 4. O que significa 3 para 4? É isso que eu preciso tirar. O que você entende por isso? Ele tem que entender, ele tem que entender que significa 3 homens e 4 mulheres. Se eu tenho 3 homens e 4 mulheres, quantas pessoas eu tenho? 7. Seja ele o número total de pessoas, entre homens mais os de mulheres, qual é o possível valor de N? Bom, se cada 3 para 4, eu tenho 7 pessoas. Se aumentar, vai vir mais gente, então vai vir mais 3 para 4, vai vir mais 7. Se aumentar mais gente, vai vir mais 3 para 4, mais 7. Conclusão, meu total de pessoas vão ser múltiplos de 7. Se vai ser múltiplos de 7, quem é o número que aqui é múltiplo de 7? O 49. Acho que isso tem que ficar, esse exercício é muito lindo.
Esse também eu acho muito pertinente. O criador de frango tem ração para alimentar 42 frangos durante 30 dias. No fim de 6 dias, ele compra mais 30 frangos. Quanto tempo durará a ração se a quantidade de ração diária de cada frango for constante? Muito bem. Eu tinha 42 frangos, dava para 30 dias. A minha história, então, durante 6 dias, os frangos comeram tudo bonitinho. O que eu tinha de comida? Eu tinha para 42 frangos para 24 dias, concordam comigo? Porque no fim de 6 dias, então já se passaram 6 dias, né? Então, eu tenho 24 dias e a ração que eu tenho dá para alimentar 42 frangos. Correto? Muito bem. Se eu tenho 24 dias, dá para alimentar 42 frangos? Se eu tivesse só um frango, quantos dias daria essa ração? Ora, ele comeria a dele de 24 dias, ele comeria a ração do outro frango mais 24 dias, a do outro frango, ele comeria a ração do outro frango mais 24 dias. Por isso, se eu tivesse só um frango, essa ração daria para 24 vezes os 42. Essa daria a quantidade de dias que ele ia comer a partinha dele e começava a comer. A você que não está mais aqui, vou comer a ração dos seus 24 dias. A você que também que não está mais aqui, eu vou comer a sua ração dos outros 24 dias. Correto? Então, um frango, se eu tivesse só um frango, a ração diária daria para 24 vezes 42 dias. Agora, eu coloquei mais 30 frangos. Então, eu passei a ter 72 frangos. Se eu tivesse um frango, ele comia tudo isso sozinho. Mas agora eu tenho que ter 72 frangos. Então, toda essa quantidade de ração que dá para tudo isso aqui de dias, eu tenho que dividir para os 72 frangos. Ok, gente? Esse aqui também é bem pertinente. Um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 5 metros de raio. Se o terreno tivesse 15 metros de raio, em horas ele gastaria, se você der isso, dê para o seu aluno, ele vai fazer o seguinte: 3 horas, 5 metros. X horas, 15 metros. Aí, 3 horas eu faço 5 metros, aumentou 5, né? Então, vai dar 25... Desculpa, é o metro que aumentou. Então, de 15 metros, de 5 metros foi para 15, aumentou 3. Então, meu 3 eu vou multiplicar por 3, que vai dar 9. Tem a resposta aqui. Só que eu estou falando em área. A área do primeiro que gastou 3 horas foi para limpar uma área de 25 pi. E passou agora para uma área de 225 pi. Então, ele gasta 3 horas para fazer 25 pi. Então, ele aumentou para 225, a área aumentou 9 vezes. Então, a quantidade de horas tem que aumentar em 9 vezes. É um exercício que dê para o ensino médio, fale com seu criança de 9º ano e veja o que sai. É muito importante quando eu falo em área. No ATPC anterior e os comentários da DM, os exercícios extras, nós falamos sobre razão, sobre proporcionalidade e está lá à disposição, tá? Aí a gente vai entrar um pouquinho aqui em... Eu estou olhando a minha hora para eu não bagunçar muito, mas eu estou lá, joia. A sequência de atividade 4 da primeira série. E aqui ele diz assim: vale ressaltar que os estudantes devem chegar ao final da sequência de atividade, sendo capazes de reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam a compreensão do conceito de ângulo, medida, classificação de ângulo em situação-problema, resolução de problemas relacionando o conceito de ângulos em polígonos regulares e também polígonos regulares e a possibilidade ou não de pavimentação do plano. Gente, conceito de ângulos, classificação de ângulos, nós já fizemos agora há pouco, né? Já falamos isso com vocês, né? Quando nós
pegamos os caminhos lá para as casas do ponto de encontro. Quanto pavimentação, nós também já vimos na ATPC passada, acho que foi para o 3º ano do ensino médio. Então, já tem bastante coisa que já foi falada e que a gente vai vendo o momento oportuno. Eu peguei alguns exercícios de lá que eu achei bem pertinentes e bem legais. Esse aqui é do Enem. A imagem apresentada a seguir é uma representação da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e no ponto B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada, como ilustrada aqui, formando aqui um ângulo de 45. Aqui está escrito que o ponto que está preso é o B, mas ele tem que enxergar isso, porque se soltasse o A, ele ficaria penduradinho aqui o peixe, né? Então, quem soltou foi... Se soltasse o B, ele ficaria penduradinho no A. Mas como soltou o A, ele ficou penduradinho no B. Esse peixe, ele deu pum, despencou, né? E quando ele despencou, ficou um ângulo de 45 graus. A pergunta é, para recolocar a tela na posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360. Não vai começar a dar volta ao contrário, depois, não. Menor ângulo possível. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girar um giro de quanto? Aqui está a resposta, não tem problema. Eu preciso, para esse exercício, a tela estava assim, e agora essa parte da tela está aqui. Então, para essa parte chegar aqui em cima, eu vou dar 45. Ela vai ficar aqui lateral, certo, gente? 45, ela, quando eu girar 45, ela vai ficar bem aonde? Ela vai ficar aqui assim. Você vai subir, o peixe vai aparecer aqui, né? E a boquinha dele tá para cima, certo? E o rabinho do peixe tá aqui para baixo, certo? Aí eu tenho que fazer essa parte que tá aqui vir para onde? Vir para cá. Para quê? Para que esse peixe dê mais, fique na mesma posição que ele estava, então é mais 90 graus. Então, já 45 mais o 90 graus no sentido horário. É bem importante esse exercício. Parece simples, mas pergunte, explore, veja qual a estratégia que ele está usando para fazer. É importante isso, viu, gente? É importante. Essa marcação que eu pus aqui, eu acredito que ajude bastante, não sei. Aqui também ele fala, o lado é composto por 2 hexágonos regulares, veja o desenho, determine a soma dessas duas medidas. Novamente, nós já trabalhamos, divide em triângulos, se não sabe quanto vale o ângulo interno, divide em triângulos esse polígono aí, né? A gente sabe se ele tem, eu vou conseguir 1, 2, 3, vai dar 4 triângulos, então é 4 vezes 180 que eu divido por 6. E aí eu vou achar o valor desse, somo com esse, eu achei que o exercício não tinha muita graça. Agora, esse exercício. Sabendo que na figura abaixo, o triângulo A, M, N, esse triângulo aqui, é equilátero. Ele está falando que esse triângulo aqui, né, esse triângulo exatamente, esse triângulo aqui, é um triângulo equilátero, né? Não precisava nem ter falado, porque se eu estou lendo 360 aqui, eu tenho já que ligar esse triângulo equilátero. Ou você pode dar esse exercício para a criança e nem pôr o enunciado, só pedir para ele determinar quanto vale x mais y, certo? Muito bem, olha o que nós já vimos no passado, né? Soma nos ângulos dá 180. Vimos ali da reta cortada pela transversal, oposto pelo vértice, também não precisaria nem ter posto esse 60 aqui, mas ele pôs. Se esse lado de cá é 90, é porque esse lado de cá só pode ser 90, né? Porque estão em cima da mesma reta, fica o ângulo raso. Então, esse aqui é 90. Olha, se esse é 90 e esse é 60, quanto que falta para formar 180?
Muito bem, eu achei o x da história. E agora, como que eu vou achar y? Observe que isso aqui é um quadrilátero. E um quadrilátero, a soma dá 360, certo? Porque um quadrilátero são dois triângulos unidos, né? Dá um quadrilátero. Muito bom. Eu sei que eu tenho 120 e tenho 90. E esse ângulo aqui, quanto que ele vale? Ora, se isso aqui é um ângulo raso, eu tenho 60, aqui me falta o que falta para 180, 120. Então, eu também já sei que esse é 120, já sei que esse é 90, a soma tem que dar 360, eu acho lá o meu y. Ou eu poderia fazer outra coisa. Tá vendo, gente? Por isso que eu falo, dá liberdade para a criança fazer. Eu pensei no quadrilátero, mas olha, ABD não é um triângulo? Ali tem 60, aqui tem 90, quanto que vale esse fulano aqui? Certo, gente? Então, dá para achar o x e o y pela soma dos ângulos internos de um triângulo, mas pode ser do quadrilátero. Então, se eu for na lousa, eu vou fazer por triângulo, mas o aluno viu para o quadrilátero. Eu vou na lousa, eu que vou fazer lousa, eu vou explicar. Eu vou explicar por quadrilátero. Mas, puxa, ele tinha visto o triângulo. Por isso que eu preciso deixar ele fazer. E depois perguntar, né? Quando a gente fala para descrever, né, os percursos que ele fez, é importante. Esse exercício aqui, com licença, gente. Ao lado está representada uma parte de um polígono regular. Opa, já vimos lá, já pesquisou que era um polígono regular. Lembra que nós pedimos uma pesquisa lá atrás? Então, ele já sabe que é um polígono regular. Polígono regular é que o polígono que eu vou fazer regular significa o quê? Que todos os seus ângulos internos têm a mesma medida e os seus lados também têm a mesma medida, né? Eu já sei que esses ângulos aqui têm a mesma medida, certo? É isso que ele está dizendo. E também ele disse, se ele é regular, ele tem a mesma medida. Bom, se esse é 72 e esse é 72, eu já tenho quanto aqui nos dois? Eu preciso descobrir esse C. Por quê, né? Porque, cadê? Ah, tá. Eu já somei, eu pensei que tinha outra coisa antes. Eu somei os dois 72, que me deu 144. A soma é 180, portanto, o meu C vale quanto? 36. Ah, legal. Se esse é 36, e eu vou pôr este pedaço aqui, é igual a este, não é isso? Porque ele é regular. Este ângulo é o mesmo que esse. Certo, gente? Este com este é o mesmo. Então, eu sei que este ângulo aqui é o mesmo que este ângulo aqui. Ora, esse falou que é igual a esse. Eu sei que tudo é igual a tudo. Conclusão, esse e esse também são todos iguais a 72. Muito bem. Então, todos eles têm que ter quanto aqui em cima? 36. Se uma volta para ser um polígono, eles são as linhas poligonais, elas se fecham, né? São os segmentos que se fecham. Então, aqui precisa dar uma volta completa para fechar. E uma volta completa é 360. Se cada um 36, eu vou precisar de 10 desse. Portanto, 10 desse, eu vou ter o quê? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 4 desses. Eu preciso de 10 desses, eu vou precisar de 10 lados. Então, eu vou ter um decágono regular. Legal, né? Eu achei muito interessante esse exercício também. No ATPC do fundamental anterior, nos comentários ADE, falamos sobre polígonos, nomenclaturas, expressões de número de lados e pavimentação. Já passei isso para vocês. No segundo ano, ele trabalha, o estudante deve chegar a sequência sendo capaz de reconhecer e aplicar os conceitos, propriedades que envolvam trigonometria. Muito bom.
Lá no caderno tem uma parte que está escrito na mão da massa. A mão da massa em relação às medições de circunferência, apesar de ser habilidade inicialmente desenvolvida em anos anteriores, é importante que todos tenham essa vivência e que através dela chegue ao comprimento da circunferência. Então, quando vocês estiverem trabalhando no segundo ano, tem aulas que você vai passando que vai trabalhar novamente com medição, e é muito importante que isso fica bem claro, até que chegue, trabalha para achar o pi e dá um bom andamento. Para ver se isso fixou em cima de comprimento de circunferência, para chegar lá na trigonometria, em cima de seno e cossenos, né? Ele fez um protótipo antigo de bicicleta e falou que essa roda menor tem 15 centímetros de raia, roda maior 55 centímetros. Calcule o comprimento de cada circunferência, que está lá. Lógico, vai ser utilizando fórmula, né, gente? Tem coisa quando eu falo que eu não gosto de fórmula, mas se eu fiquei medindo com barbante, se eu medir o diâmetro, eu fiz as divisões, vi a constante que era π, aquilo ficou marcado na minha vida, como eu consegui achar o π. E depois, como que eu consigo, em cima daquilo, transformar em comprimento de circunferência, né? Que é π, que é o 2πr ou π vezes o diâmetro, né? E é até legal que você ponha que o comprimento é π vezes d e vê se aqui ele vai usar no D15. Veja, se ele vai usar no D55 ou se ele vai dobrar. É importante eu ver isso, né? Então, muito bom. E aí, ali você sabe quanto que dá esse, quanto que dá esse, e ele quer saber quantas voltas essa aqui precisa dar para valer uma volta completa. Se eu marcar aqui, né? Se eu marco aqui, esse aqui já deu uma volta e esse aqui só dou um pedaço. Esse aqui mais uma volta, esse aqui dou mais um pedaço. Ele quer saber exatamente isso. É importante também falar que um radiano é igual a um arco de medida R de uma circunferência cujo raio mede L. Isso aqui às vezes dá um nó na cabeça. Por quê? Porque quando você faz o triângulo, o hexágono, né, que você pega essa medida e essa medida você estica aqui. Só que a hora que você pegar essa medida e esticar aqui, vai dar aqui. Esse é o raio, é o mesmo? É, mas só se eu esticar ele como uma reta por aqui, como reta. Agora ele está dizendo que esse raio aqui, esse raio vale um radiano tortinho aqui. Por isso que esses 60 graus, quando a gente faz isso aqui, né? A gente abre 60 graus, esse pedaço de circunferência aqui, quanto que vale um radianos em graus, né? Dá 57 uns quebrados, né? É por esse motivo, porque a hora que você vai fazer um triângulo equilátero, você põe essa medida aqui transposta, então ele faz isso, ele pega mais, olha quanto que ele pega. Os 60 graus pega daqui até aqui. Só que o radiano é o arco, o comprimento é o barbante dobradinho aqui. Então, em relação ao grau, ele pega um pouquinho menos, né? Por isso que é o 57 e alguma coisa. É legal ver isso e deixar bem claro, porque eu acho que isso causa problema, sim. Principalmente porque a gente vive fazendo o hexágono, pegando a medida e passando, mas quando eu pego a medida e passo, eu não estou pondo o radiano, eu estou pegando exatamente 60 graus, né? É importante isso. Bom, vamos lá. Isso aqui, como que eu faço? Brinco com isso. Tem que fazer uma ligação no que eu tinha com o que eu vou ver. Essa ligação tem que ser feita. Fiz aqui um eixo perpendiculares e passei uma circunferência de raio, uma unidade. Como aqui é o centro, lembra o produto cartesiano, tudo que eu marcar para cá é positivo, tudo que eu marcar para cá é positivo, tudo que eu marcar para cá é negativo e negativo. Eu, Inês, realmente não gosto quando uma pessoa fala assim, olha, quando você está aqui, o cosseno é positivo, quando você está aqui, o cosseno é negativo, e ele fica no primeiro quadrante é positivo, no segundo é negativo, no terceiro é negativo.
Por quê? É o porquê. E se ele souber o porquê, eu não preciso falar que ele já acerta isso. A mesma coisa para cartesiano. Olha, aqui você põe o ponto mais, aqui você põe o ponto menos, mais. Gente, pelo amor de Deus, ele tem que saber o que está fazendo. Você está pondo X primeiro, se é positivo, eu vou marcar aqui para cá. Se ele é negativo, eu paro para cá. Se o Y é positivo, eu subo. Se o Y é negativo, eu desço. Mas eu não vou ficar falando, se o ponto for menos, que nesse quadrante. Não faz isso não, gente. Não faz isso não. Ensina para eles a pensar, levam a fazer. Então, eu peguei, pus o meu sistema de eixo, pus os lados positivos e os lados negativos. Muito bem. Quando a gente tem um ângulo, que nós já vimos lá no ano, já vimos? Eu tenho um ângulo aqui. Este ângulo aqui, se eu baixar aqui, perpendicular, o que eu formei aqui? Um triângulo retângulo. E triângulo retângulo, no nono ano, ele viu. O que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E o que é cosseno? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Muito bem, se o ângulo é esse, o que esse fulano é o oposto? E esse fulano, o adjacente? E esse é a hipotenusa. Só que nesse ciclo trigonométrico, quando eu faço, a minha hipotenusa vale uma unidade, vale 1. Então, quando você falar que o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, só vai dar o cateto adjacente, porque a hipotenusa é 1, ok? Retomando o que ele aprendeu para não ficar jogado, porque parece que isso falou no nono ano, agora isso aqui não existe mais, e eu falo de seno e cosseno num ciclo como se não tivesse mais o triângulo retângulo. Mas o triângulo retângulo está aí, correto, gente? Então, aqui é o meu cosseno, né? Já que eu pus o cosseno aqui, aqui esse eixo que eu estou trabalhando vai ser meu eixo do cosseno. E aquele pedaço ali, que eu quis piscar ali, né? Ó, esse pedacinho aqui é o meu seno, que eu vou projetá-lo aqui, que vai dar, como é paralelo, vai ter a mesma distância, e esse pedaço aí vai ser o meu seno. Então, aqui é o meu eixo do seno e meu eixo do cosseno, ok? Então, todo triângulo retângulo que eu fizer aí, sempre o meu cateto adjacente, o meu ângulo vai estar aqui, sempre girando aqui, nesse sentido do X aqui, e sempre o meu cateto adjacente, ele vai estar em cima do eixo X. Ok, gente? Muito bom. Então, eu já retomei aquilo que eles já tinham aprendido e já mostrei o triângulo retângulo, então as coisas estão juntas. Agora eu vou pegar um ângulo e vou fazer o seguinte. Vou pôr um ângulo aqui, esse ângulo está no segundo quadrante. Desculpe, eu também sou contra de falar. O cosseno no segundo quadrante, você faz 180 menos o ângulo, sabe? Eu nem sei, 180 menos o ângulo, outra 180 mais o ângulo. Gente, calma. Faz ele pensar o que é. Não vamos falar, deixa ele guardar. Se ele guardar depois um dia que é 180 menos, mas só que está o quadrante, é um angu de caroço. Vamos devagar. Inês, eu sei que tem alguns colegas falando, angu de caroço é o que você está fazendo. Não, eu estou tentando fazê-lo pensar. Tá bom? E às vezes até a gente também tem que parar e refletir. Aqui está meu ângulo, muito bem. Este meu ângulo que está aqui, você concorda que ele é da mesma? Por quê? Se eu puser abaixar aqui, você concorda que esse é meu ângulo reto. Então, meu cateto oposto é esse tanto aqui. E esse tanto que reflete aqui, que é o mesmo que esse, que é o meu seno, correto? Então, eu só puxei ali. E aqui embaixo, se o ângulo é esse, né? E o meu triângulo retângulo, deixa eu pegar o lápis aqui para mostrar. Vou pôr mais um para frente. Aqui. O que a gente está vendo aqui, né, gente? Olha meu triângulo retângulo aqui. Olha meu ângulo aqui. O ângulo não é esse? Ora, se o ângulo é esse, o triângulo retângulo não está aqui, você poderia até trabalhar ali em cima. Mas eu estou trabalhando com esse ângulo aqui. Vocês concordam que eu estou trabalhando com esse ângulo? Esse ângulo aqui, esse é o cateto adjacente. E esse aqui é o meu cateto oposto. Então, quando eu estou aqui, o ângulo que eu estou olhando para formar meu triângulo, eu estou olhando para esse ângulo aqui.
Correto, gente? É esse ângulo que eu estou olhando. Mas vocês notem que quando eu projeto aqui, este ângulo e este ângulo, eles são os mesmos, têm a mesma medida. Então, se aqui era 30 graus, esse também eu vou trabalhar com 30 graus. Ah, Inês, mas aqui, se aqui é 30, então eu tinha 90, com 60 que é 150. Então, 180 menos 150 dá 30. Eu não disse que não dá. Só que eu disse que eu tenho que enxergar isso, que esse é 30. E quando eu faço cateto adjacente, ele está do lado negativo. O meu cosseno, ele está negativo. Quando eu faço o cateto oposto, ele está aqui, projetando aqui, ele é positivo. Certo, gente? A mesma coisa, então, este ângulo e este ângulo e esse ângulo possuem a mesma medida. Porque, ó, o meu triângulo retângulo aqui, então, aquilo que eu falei, se eu pego tudo, cadê meu triângulo retângulo? Vamos lá, gente, vamos pensar. E juntar a matemática, tirar das caixinhas, vamos pôr tudo, um conjunto de tudo trabalhando junto. Quando é no terceiro quadrante, né? O terceiro quadrante, desculpa, porque eu não fiz com a mão, né? Tá umas tremidas mesmo. Aqui, esse é o terceiro quadrante. Bom, muito bom. Eu vou pegar... Aí, onde está meu triângulo retângulo? Que ângulo que eu estou trabalhando? Eu tenho que pensar que ângulo que eu estou trabalhando, né? Projeto. Aqui está o meu... Ah, aqui é o ser. Então, isso aqui é cateto. O quê? Cateto oposto, não é cateto oposto? Então, o ângulo que eu estou usando, qual é? O ângulo que eu estou usando nesse triângulo, aqui é o reto, não é isso, gente? Esse aqui não é o cateto oposto? Olha o meu ângulo, onde ele está. Meu ângulo está aqui. Esse ângulo. E esse ângulo, o que ele é? Lembre que esse aqui são paralelos, correto? Este ângulo e... Deixa eu pegar meu ângulo aqui. Este ângulo e este ângulo aqui, né? Eles são ângulos o quê? Isso. Este ângulo, este ângulo. Este ângulo e esse ângulo aqui, eles, eu acabei de ver lá atrás, são ângulos correspondentes. Então, eles possuem a mesma medida. Então, esse ângulo e esse ângulo é a mesma medida. Só que para eu achar esse ângulo, eu peguei tudo isso aqui, né? Então, vamos lá. Ah, é isso. E esse ângulo aqui, o que é esse ângulo? Eu posso falar que esse ângulo que eu marquei é aqui. Cadê? Este ângulo e este ângulo são o quê? São alternos internos, né, gente? Se eles são alternos internos, então eu estou trabalhando com esse angulinho aqui. E esse ângulo aqui, ó, oposto pelo vértice desse ângulo aqui. Essas coisas eu preciso enxergar, né, gente? Então, olha, eu falei que aqui era quanto? Aquela hora? Sei lá, vamos supor que isso aqui for 30. Se esse ângulo é 30, esse ângulo aqui é 30. Então, aqui eu estou no 210, né? Aonde a gente faz 180, como que é? O ângulo menos 180 que eles falam, né? 210 menos 180 que dá o 30. Então, é isso que eu preciso mexer, é isso. Preciso me apropriar e fazer isso. Novamente, aí está o cosseno. Então, aquele ângulo lá é exatamente este ângulo aqui. Correto? Ué, por que nós passamos por retas paralelas cortadas por transversal? Por que nós falamos em ângulos correspondentes que possuem a mesma medida? Por quê? Só para saber? Tem que ter uma ligação entre as coisas. Então, sabe, fecha a caixa e vamos ver. Não é isso que está perguntando. Preciso me apropriar e utilizar, né? Aí a criança vai vendo que realmente tem utilidade, né? O quarto quadrante eu não fiz, fica aí para vocês pensarem um pouquinho. Aí neste daqui, ele já trabalha com gráfico, né? Aqui eu tenho um gráfico da função y igual a sin x. O que é importante, né? O que ele observa, tirar o que você observa, pergunta para ele o que ele observa nesse gráfico aqui. Você nota, para ele entender o que é uma função periódica, para ele entender que isso aí começa, quando ele começa daqui, sobe, desce, desce, sobe.
para aqui, e aqui ele começa a fazer um carimbo novamente, a mesma coisa para o lado de cá, para eu poder falar para ele o que é um período, para ele ver aonde ele vai o máximo, aonde ele vai o mínimo, para ele saber o que é uma amplitude, né? Para ele saber, olha só que interessante, no π sobre 2, no π dividido por 2, né? Que é quantos graus vale, né? Que vale 90 graus, ele bateu aqui no 1. Ah, e eu posso voltar lá atrás. Π sobre 2 é 90 graus. Quando eu estou no 90 graus, eu pego inteirinho o eixo do Y, cujo raio é 1. E quando eu pego 270 graus, que é embaixo, eu projeto no eixo do Y, e ali ele pega todo o eixo do Y na parte de baixo, e ali vale quanto? 1, só que está embaixo é menos 1. Ah, que legal! Olha só o que acontece. Sabe, começar a ver, enxergar, para contar o que é um período. Não falar para ele, o período é de quanto em quanto ele se repete. Ele nem viu que se repete. Eu preciso tirar dele que ele veja que está repetindo. Não sou eu que tenho que estar falando. De repente, tem que pôr um gráfico um pouco maior desse, para ele ver que 2 em 2π, ou o outro vai poder falar assim, ó, do menos π até π, depois ele faz tudo outra vez, do menos π até π. E quanto que tem do menos π até π? 2π, né? Então, é importante. Agora, aqui eu pus uma outra função e perguntei, qual é a equação desse gráfico azul? Aconteceu que quando foi 90, era 1, pegava em cima. Agora, quando é 90, ele pegou a parte de baixo. Quando era 270, ele pegava a parte de baixo. Agora, quando é 270, ele pegou a parte de cima. O que mudou? É essa equação se fosse o vermelho. Só que o zero continuou no mesmo local. Os do zero está no mesmo local. Só o 1 passou para menos 1 e o menos 1 passou para 1. O que eu tenho que pôr nessa equação para que isso aconteça? Porque eu atribuo valor para x, que são esse, eu acho o valor de y. Só que eu estou atribuindo o mesmo valor para x e estou achando o y com valor invertido. O que eu preciso fazer para a hora que eu pôr, em vez de dar 1, dar menos 1? Ah, está trocando o sinal. Ah, legal. E aonde que eu ponho essa troca de sinal na minha equação? Tá bom, gente? Aqui eu pus outro gráfico, o gráfico do seno, e pus um gráfico do cosseno também feito no GeoGebra. Então, o GeoGebra é muito bom para brincar, para mostrar que a amplitude aumenta, que diminui, é muito legal. Quais diferenças você observa entre os gráficos? Olha a diferença. Quanto que você marca, quando que o cosseno é 1, né? É muito interessante e muito importante a gente observar o seguinte. Aqui não é o eixo do x e nem aqui é o eixo do y. Aqui é o ângulo e aqui, no meu caso aqui, esse aqui representa o meu eixo dos cossenos, certo? O eixo dos cossenos, ou não vou falar em eixo, representa o meu cosseno, o valor do cosseno. Para o seno dá certo, porque aqui é o ângulo e o seno é marcado no eixo do y. Mas o cosseno é marcado no eixo do x. Então, isso aqui não é eixo x e eixo y. E sim, aqui é o meu eixo onde eu coloco os graus, e aqui é o meu eixo onde eu coloco os cossenos. Só que, quando eu ponho que aqui é x, é porque o x significa ângulo, e o y, para indicar que é o eixo, ele que vai dizer que é o cosseno. É interessante, esse aqui, deita e rola, dá certo, mas esse aqui eu tenho, por quê? Quando eu ponho x não são os ângulos, quando eu ponho x são os ângulos. Qual é o valor que eu jogo no y? O valor que eu jogo no y é o valor do seno, que no ciclo também fica ali no y, no eixo y. E qual é o valor que eu jogo no eixo y? Aqui, o valor do cosseno, que lá a gente fazia aqui, certo? É importante ver essas coisas, para não dar um nó lá na frente na cabeça. E qual a diferença? Que ele observe, puxa,
Aqui era 1, aqui deu 0. Quando aqui é menos 1, lá era 0. Quando aqui era 0, lá era menos 1. Notar que quando esse lá era 0, esse passou para 1. Quando lá era 1, esse passou para 0. Quando lá era 0, esse passou para menos 1. Para ele observar, né? Mas aí dá para ele ver o período, dá para ver a amplitude, dá para ele ver alguns detalhinhos aí, tá bom? Dá para a gente trabalhar muito, se vocês quiserem, a gente pode brincar só com isso numa TPC, fazer, brincar. No curso, acho que eu vou colocar isso também, tá? E a terceira série, eles devem chegar ao final da sequência, representar pontos no plano cartesiano e também identificá-los associando os respectivos pares ordenados de um número. Então, aqui está o que a gente espera, e esse que espera já faça, elabore as questões, as situações, problemas, para você validar o aprendizado desse estudante. Por que eu escolhi, acho que 2 ou 3 exercícios só? Por quê? Porque aqui ele fala, conta uma história devido ao aumento de fluxo. Aqui tem um ônibus que sai dessa posição, aqui tem uma parada de ônibus, vou resumir lá. E aqui tem a outra parada de ônibus. Mas como tem muita... eles estão pensando em colocar mais pontos de ônibus, ele quer colocar um ponto entre esse e esse daqui. Um ponto, e esse aqui é o trajeto do ônibus, tá? Então, os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes, de modo que as distâncias percorridas pelos ônibus entre os pontos T e Q sejam iguais. O aluno está estudando distância. Esse aluno, ele vai fazer assim, o ponto que eu quero é o ponto X e Y. Então, eu vou fazer a distância do ponto P até o ponto T, depois eu faço a distância do ponto T, a coordenada x e y, ao ponto Q, que tem também as coordenadas aí 550 e 320, e depois eu igualo essas duas distâncias. Por quê? Porque eu estou aprendendo a distância, o professor deu fórmula, eu vou pôr fórmula. Não, vamos pensar, o que ele quer? Ele não anda assim? Se ele anda assim, ele quer saber a distância, basta eu ver qual é a distância que anda nesta rua e qual é a distância que anda nesta rua. Ora, qual é a distância, então, de um ponto até outro ponto? A distância de um ponto até outro ponto é 820, e essa distância tem que ser dividida em duas, que dá 410. É isso que eu falo, que tem que tomar um cuidado muito grande, não ficar bitolado em cima de fórmulas, e sim a levar a pensar. Tá, a distância é 410, e aonde eu vou pôr o ponto no 410, cuidado, eu saio... A distância é 410, só que eu saio do 30, então eu vou pôr 410 a partir do 30, então o meu x vai ser 440. E a altura é a mesma que já está, porque ele vai ficar nessa rua que é no 20, ok? Legal, né? Este outro também, ele diz assim... Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som, interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinais da antena A, B e C, já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. A torre deve estar situada entre o local equidistante das 3 antenas. Então, novamente, não é fazer a distância de A até a distância da nova antena, do B até a nova antena. Ora, dá uma olhadinha se nesse gráfico aqui, não dá para eu matar isso aqui, ó. Aqui eu tenho 2 desse, uma desse. Aqui ele tá uma desse. Você concorda? Se fosse quadras, eu daria 3 quadras. E nesse também eu daria 3 quadras. Então, eu consigo achar o ponto sem fazer fórmula de distância. É isso que eu quis deixar aí para vocês, tá? Eu acho muito pertinente esse exercício. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico desenha construir utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem.
Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos. Esse conjunto é dado pelos pares x e y. Então, ele fala assim, olha, eu posso falar o x maior que 0 e menor ou igual a 10? Verdade, né? Ele pôs isso em todos, por sinal. Aqui ele falou que o x é menor que 20. Não, x mais y. E aqui, e ele fala que o y também é maior que 0 e menor que 10. Só que aqui está falando que o y, ele é maior ou igual a x. Então, gente, aqui, o negócio desse exercício é você pegar um pontinho. Se eu pegar, por exemplo, se o x for 5, o y pode ser quanto? Esse ou esse. Qual que é o maior y que você acha? Também 5. Então, se o y for 5, o x... Agora, e se o y for 5? O x pode ser o quê? 6, 7, 8, 9, 10. Então, é isso que eu tenho que ver. Quando eu falo aqui que o y é maior do que x, é verdade? Se eu pegar esse y aqui, o x para esse y5, o y5 está aqui, e o x para o y5 está nesse pedaço. Então, ele está falando que o y é maior que o x. Não, o y não é maior que o x vai de 5 a 10. E agora aqui, está falando que o x é maior que o y. Sim, o y é 5 e o meu x vai de 5 a 10, tá? Então, é pegar ponto, e nesse ponto ele fala, puxa, qual que é a coordenada desse ponto aqui? Qual que é a coordenada desse ponto? Tudo isso aqui, eu tenho um y 5, mas o x aqui pode ser quem? Pode ser 5, o x aqui pode ser 6, o x aqui pode ser 7. É bem pertinente esse exercício, eu acho muito legal. Acho que esse é o nosso... Acho que é o último exercício nosso, para mostrar que, nesse caso aqui, eu preciso da fórmula de distância. Então, para uma feira de ciência, 2 projetos de foguetes. A é esse aqui, tá? A parábola aqui que desceu. E o B é a reta, certo? 2 projetos de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo que o projeto B intercepte o ponto A, quando esse alcançar sua altura máxima. Então, o projeto B, quem é o B? A reta. Ele vai alcançar o projeto A quando esse alcançar a altura máxima. Então, a partir disso que foi falado, eu pergunto, do jeito que está, esse daqui, esse projeto B, alcançou o projeto A na altura máxima? Os pares ordenados com coordenadas inteiras do foguete A, que representa a altura de acordo com o seu tempo. Então, escreva as coordenadas, por exemplo, esse daqui, 4 e 16. 5, não dá, deixa eu pegar aqui. O 6 e o 12. Eles se cruzaram no ponto 6, 12, tanto para o A como para o B. Só que esse ponto, 6, 12, ele não é a altura máxima. Então, se ele não é a altura máxima, descreva se o objetivo foi alcançado e qual a sua sugestão para que ele alcance o objetivo. Então, ele não alcançou na altura máxima e minha sugestão é que esse foguete B aí arrume seu curso, né? Ele tem que arrumar o curso dele. Aí, com a rota do foguete B corrigida, então ele corrige, vai passar o foguete B por aqui. Determine a distância da origem do sistema ao ponto de encontro entre eles. Então, agora, gente, não tem como, porque ele fala que eu sei que ele sai daqui, eu corrigi, agora ele passou por aqui, né? Ele passa por aqui, depois da correção do percurso, e ele quer qual é a distância, então ele quer saber quanto mede daqui até aqui, não é isso? Determina a distância da origem do sistema, que o nosso origem do sistema, até aqui.
Então, eu vou achar a distância do ponto 00 ao ponto 4,16. Aí eu não tenho como. Tenho. Se desse para fazer um cartesiano bonitinho aí, fazer um triângulo retângulo, né? Mas eu vou fazer por quê? Por hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ou utilizando a fórmula de distância. Aqui tem mais alguns exercícios para vocês. Ele pôs um triângulo aqui e pergunta se esse triângulo é equilátero. Para eu justificar isso, eu vou ter que achar a distância de AB, AC e BC e ver se é equilátero. E depois eu peço para encontrar o comprimento da mediana em relação ao vértice A. Por quê? Porque a mediana, ele vai ser em relação ao vértice A, então vai lá para o lado do BC, né? Eu preciso achar o ponto médio do BC. Então, aí já se trabalha ponto médio também e achar a distância. Por isso, então, seria aquela hora que eu falei para vocês, na hora que for pertinente, aquela pesquisa, o que é mediana. Gente, sei que foi cansativo, foi bastante coisa, aí eu corri um pouquinho, mas pode contar com a gente que nós estamos aí à disposição. A ideia sempre é dar ideias novas, ajudar e pegar os comentários de vocês, e em cima dele a gente vai sempre acrescentando e a gente vai fazendo junto. Muito obrigado. Se não tiver na quinta-feira os extras sobre, então, o que eu falei para vocês, sequência digital, vou ver se na sexta a gente já consegue colocar, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, gente. Fiquem com Jesus, Deus abençoe. Tchau, tchau.